Por essa inspiração tão preciosa, coro que domingo que vem, no culto da manhã, estará celebrando mais um ano de existência. Toda a igreja está convidada para esse tempo de celebração com o coro no próximo domingo pela manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 3, dando sequência a esta série de mensagens no Evangelho de João. Temos no capítulo 3, a partir do verso 1, um diálogo fantástico de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Estamos juntos? Amém? Então, João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Em verdade lhe digo, respondeu Jesus, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, Filho do homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que Deus nos ajude a compreender e aplicar a sua bendita e rica palavra aos nossos corações esta noite, e que nela possamos encontrar edificação para as nossas vidas. Meus irmãos, o texto começa dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E esse homem foi procurar Jesus. Ele era um dos principais dos judeus. Então Nicodemos era um fariseu. Você deve se lembrar que o apóstolo Paulo também, antes da sua conversão, era um fariseu. E os fariseus eram conhecidos como aqueles que se preocupavam
em cumprir a lei da forma mais rigorosa possível. E como se não bastasse apenas a preocupação com a letra da lei, porque eles esqueciam sempre os princípios que formulavam as leis, os princípios que estavam por trás das leis. Se você ler, por exemplo, o Sermão do Monte, em Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai encontrar a preocupação de Jesus com os seus discípulos para que eles não se comportassem como os fariseus. No capítulo 6, por exemplo, ele fala sobre a esmola, fala sobre o jejum e fala sobre a oração. E ele destaca exatamente como os fariseus davam suas esmolas, jejuavam e oravam. Mas em vários momentos Jesus vai dizer no Sermão do Monte, especialmente no capítulo 5, eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus apresenta uma nova perspectiva em relação à lei. Ele não se preocupa apenas com a letra da lei, e ele diz que a palavra de Deus nos diz que a letra mata, o Espírito, porém, vivifica. Mas ele se preocupa com os princípios que estão por trás das letras, com os princípios que formulam as leis. Os fariseus se preocupavam com a letra da lei, se preocupavam com os acréscimos à lei, que podiam ser encontrados na Mishnah, e ainda se preocupavam em cumprir aquilo que os escribas escreveram no Talmud. Então eles tinham a lei, tinham a Mishnah, tinham o Talmud, e tinham uma infinidade de regras que eles mesmos não conseguiam cumprir, mas jogavam como um fardo pesado sobre os outros. Nicodemos era um homem desse. Fazia parte desta seita dos fariseus nos dias de Jesus. Fariseu significa separado, e os fariseus eram aqueles que se consideravam separados da vida comum para observar cada detalhe da lei, dos escribas, daquilo que os escribas determinavam que deveriam ser cumpridos. Nicodemos vê claramente, tão surpreendente, que esse homem, nós podemos ver claramente e surpreendentemente que esse homem, fariseu, conhecedor da lei, muito bem, um dos principais dos judeus, agora tem um desejo de falar com Jesus, com esse mestre itinerante, com esse mestre que passava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. A Bíblia diz que ele não era um simples fariseu, ele era um dos principais dos judeus. A palavra no grego dá a ideia de que ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era a alta corte, a mais alta corte dos judeus. Apesar de eles estarem ainda sob o comando do Império Romano, os judeus tinham, portanto, em termos de religião, a sua própria corte. 70 homens faziam parte dessa alta corte, e tudo indica que ele fez parte, ou fazia parte nessa altura da história dessa alta corte que era o Sinédrio. Interessante perceber que no capítulo 19 de João, nós vamos reencontrar Nicodemos. Vamos reencontrar Nicodemos ajudando José de Arimateia a fazer o sepultamento de Jesus. Tudo indica que ele, além de ser um dos principais, era uma pessoa rica, porque ele levou um composto de simplesmente 35 quilos de mirra e aloés para embalsamar, para ungir o corpo de Jesus. Somente uma pessoa rica teria condições de levar algo tão precioso para ungir o corpo de alguém já falecido. E ele então agora volta à cena no capítulo 19, junto com José, que era da cidade de Arimateia, para ajudar a fazer o sepultamento de Jesus. Esse Nicodemos decide visitar Jesus de noite. E nós poderíamos aqui
conjecturar sobre as razões que o levaram a procurar Jesus de noite. Alguns dizem que ele procurou Jesus de noite porque os mestres da lei debatiam a lei até altas horas do dia. Então, de repente, ele entendeu que seria um momento propício. Mas há uma corrente muito forte que defende a ideia, a tese de que ele procurou Jesus de noite simplesmente porque ele era um dos principais dos judeus e não queria se comprometer, não queria ser visto por ninguém, procurando esse mestre de Nazaré. Uma observação muito interessante que D.A. Carson faz é que, quando nós olhamos aqui esse texto dizendo que ele foi procurar Jesus de noite, mais importante é observar a noite interior que havia no coração de Nicodemos. Mais importante era observar a sua própria noite, e que a sua própria noite era mais escura do que ele pensava. Mais escura do que ele pensava. Na linguagem de Guilherme Kerr Neto, embora fosse tão piedoso e conhecedor da lei de Deus e dos profetas, fosse até doutor, batia em seu peito um coração cansado das letras do saber, na mente um vazio, solidão, angústias do viver. Esse Nicodemos procurou Jesus de uma forma bem interessante. Ele começou o seu diálogo com Jesus dizendo: Rabi, que significa mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Parece que Nicodemos inicia o seu diálogo tentando elogiar Jesus, dizendo: realmente nós reconhecemos que tu vieste de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. A que sinais Nicodemos está se referindo? Vamos lembrar aquilo que nós compartilhamos no domingo passado. Os capítulos 2 a 12 de João, do Evangelho de João, são conhecidos como o livro dos sinais. Os milagres relatados por João no seu Evangelho são relatados como sinais da glória de Deus, sinais do poder de Deus, sinais da chegada do reino de Deus. No capítulo 2, Jesus inicia os seus sinais em Caná da Galileia, e agora nós estamos no capítulo 3. E tudo indica que Jesus, além de ter transformado a água em vinho, como estudamos no domingo passado, nesta aldeia da Galileia, ele havia realizado já outros sinais. E então Nicodemos se admira com esses sinais, procura o mestre de noite e diz: certamente tu vieste de Deus, certamente tu és alguém vindo da parte de Deus, que ninguém poderia fazer estes sinais se Deus não estivesse com ele. E Jesus ouve aquele floreado todo de Nicodemos, todo aquele floreado: tu és mestre vindo de Deus, que coisa extraordinária. Parece que Jesus ouve aquele floreado e entra de sola, dizendo: Nicodemos, olha só, vamos deixar esse floreado de lado. Eu preciso lhe dizer o seguinte: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Nascer de novo, meus irmãos, é uma forma que Jesus utiliza para se referir à nossa conversão. Simples assim. Aquilo que nos sinóticos, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são aqueles evangélicos que apresentam o evangelho com a mesma ótica, por isso sinóticos, aquela conversão que nós encontramos, pregada por João Batista, pregada pelo próprio Senhor Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos.
arrependimento, mudança de atitude em relação ao pecado, mudança de rumo, mudança de direção. Bem, João apresenta como um novo nascimento. A obra que o Senhor realiza nas nossas vidas é uma obra tão grande que é justamente como se nós estivéssemos nascendo outra vez, começando do zero, começando de novo. Nascemos de novo, nascemos para uma nova vida, nascemos para uma vida com Deus, iniciamos uma nova caminhada. A mudança, a transformação que o Senhor opera nas nossas vidas é algo tão extraordinário que é justamente como se nós estivéssemos iniciando do zero, nascendo de novo para uma nova caminhada com Deus. Esse novo nascimento, que é essa transformação radical, acontece em nós, e é o meio pelo qual nós podemos entrar no reino de Deus. É o único meio pelo qual nós podemos entrar no reino de Deus. Sem um novo nascimento, sem uma experiência de conversão radical, sem uma experiência com Deus, nós podemos entrar numa igreja, nós podemos entrar em qualquer ambiente religioso, mas jamais poderemos entrar no reino de Deus. Jamais poderemos entrar no reino de Deus. É interessante perceber que Jesus usa essa expressão, não é para qualquer pessoa, é para um dos principais, era um dos principais líderes do povo de Israel que o procura. Era um homem extremamente dotado de conhecimento, de talento, extremamente respeitado, desfrutava de uma posição extraordinária no meio da comunidade, um dos líderes dessa alta corte dos judeus na sua época. Jesus diz que ele precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus. Os judeus naquela época achavam que eles, para entrar no reino de Deus, precisavam simplesmente ser judeus. E que todos os judeus entrariam no reino dos céus. Jesus diz a um judeu: se você não nascer de novo, se você não se converter, você não terá lugar no reino de Deus. E Jesus está dizendo a Nicodemos: toda a sua capacidade, todos os seus dons, todos os seus talentos, até mesmo a sua integridade, sua retidão diante das pessoas, não é suficiente. Você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você precisa de um novo nascimento. E esse novo nascimento, meus irmãos, ele pode significar tanto o nascimento de novo, como o nascimento do alto. O nascimento do alto, e como dizia o pastor Davi Gomes, se o nascimento vem do alto, vem de cima e atinge primeiro a nossa cabeça. É aqui que Deus começa a transformar a nossa visão de mundo, a nossa visão da vida, a nossa visão daquilo que Deus quer para cada um de nós. Se Nicodemos, com o seu conhecimento, talentos, entendimento, posição, integridade, não pode entrar no reino de Deus prometido em virtude da sua posição e das suas obras, que esperança há para alguém que procura a salvação por essas vias? Nenhuma. O único meio de entrar no reino de Deus é por meio de um novo nascimento, por meio de uma experiência de conversão. É essa experiência de conversão radical apresentada por Jesus como um requisito indispensável que poderá nos garantir o acesso ao reino de Deus.
Essa conversão, Jesus vai dizer a Nicodemos que é uma obra realizada não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Vejam comigo o verso 4. Qual é a pergunta de Nicodemos? Qual é a preocupação dele? Como pode um homem nascer sendo velho? O verso 9, vejam comigo, mais uma vez, Nicodemos vai dizer, como pode ser isso? Ele está preocupado com o como. A grande interrogação de Nicodemos era quanto à forma, ou seja, como isso poderia acontecer. Essa tem sido também a grande interrogação da humanidade. Como isso pode acontecer? Como fazer isso? Como experimentar isso? Como? A resposta a essa pergunta sempre estará em Deus. Sempre estará na pessoa de Deus. Não sabemos como acontece, como pode ser feito, mas sabemos que acontece por obra e graça do Espírito Santo. Não acontece pelo meu esforço, pelo seu esforço, mas acontece pela obra da graça de Deus. Paulo vai dizer aos Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus que nós somos salvos e pela obra do seu Espírito em nós, obra da graça do Espírito Santo nas nossas vidas. Acontece por meio da obra do Espírito Santo, por quê? Porque é Ele, como disse Jesus, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos mostra a necessidade de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. Por isso Jesus disse no verso 5, atentem por favor comigo no verso 5, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo a Nicodemos, e há também muitas interpretações a essa expressão aqui, que nós poderíamos apresentar aos irmãos, mas simplesmente Jesus está se referindo à carne como a nossa natureza humana. Quem nasce da carne é carne. Quando nós nascemos e recebemos a nossa carne. E a nossa natureza carnal. Isso nos dá direito a fazer parte da sociedade, do mundo. Somos seres de carne e osso. Mas isso não nos torna filhos de Deus. Por isso, no capítulo 1 de João vai dizer que o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E diz mais que ele veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não o receberam. Entretanto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Nasceram por obra e graça de Deus, do Espírito Santo. Jesus fala também sobre o processo pelo qual nascemos de novo por obra do Espírito Santo na nossa vida. Vejam comigo o verso 8. O verso 8 vai dizer que o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Meus amados, nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde ele vai. Não podemos ver o vento. Não podemos ver o vento. Eu estou sentindo o vento desse aparelho de ar-condicionado que está aqui à minha direita, um pouquinho desse que está aqui à minha esquerda. Os irmãos estão vendo o vento passar aqui, mas eu estou sentindo, está refrescando, está ajudando aqui. Nós não vemos, mas sentimos os seus efeitos. Sentimos os seus efeitos. Se estamos num lugar que está ventando muito, a gente sente um pouco de frio, não é verdade?
Não estamos vendo. Vemos, de repente, o vento levantando a poeira do chão, mas não o vemos. O Espírito Santo nós também não o vemos, mas vemos os seus efeitos. Vemos os seus efeitos. Quando ele entra na nossa vida, a ansiedade dá lugar à paz, a agitação dá lugar à calmaria, o pecado dá lugar à pureza, a condenação dá lugar ao perdão. Essa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Esses dias uma jovem conversou comigo e falou comigo sobre a sua experiência ao nascer de novo, ao conhecer a Cristo, ao se converter. E ela disse: eu me converti vendo a transformação que Deus fez na vida da minha melhor amiga. Quando eu comecei a ver o que Deus fez na vida dela, eu disse: eu quero isso para mim também. Eu quero experimentar isso também. Eu quero ter essa mesma experiência. Eu quero conhecer Deus desse jeito, dessa maneira. E viver os planos que Deus tem para mim. E ali ela disse, ali eu comecei a minha caminhada com Jesus. Não vemos o Espírito, mas vemos o que Ele faz. Vemos o que Ele faz dentro de uma casa, dentro de um lar. Vemos o que Ele faz dentro do nosso coração, na nossa mente, nos nossos relacionamentos, na maneira como lidamos uns com os outros. E, sobretudo, vemos que Ele nos dá esperança de salvação, de vida eterna. Esperança de salvação e de vida eterna. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, no dia 16 de setembro, depois de receber a notícia que meu pai tinha sido entubado, eu cheguei no Rio por volta de umas 9 horas da noite e fui direto ao hospital. Meu pai já estava entubado, eu só consegui vê-lo através de um vidro, porque ele estava num ambiente dentro do CTI, isolado, com suspeita de Covid, mas não foi Covid. E nos dias que seguiram, nós ouvimos médicos, especialmente a médica que o acompanhou até o final, dizer que na hora em que ele foi entubado, ele estava em paz. Ele estava em paz. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz de quem espera ver Jesus. Essa é a paz de quem tem a certeza que, fechando os olhos para este mundo, verá Jesus, e ouvirá Jesus lhe dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quantas obras, quanta transformação o Espírito de Deus já fez em cada um de nós que estamos aqui e deseja fazer na sua vida, para que você também experimente esse novo nascimento, para que você também experimente essa nova realidade de vida que somente o Senhor pode conceder a cada um de nós. O novo nascimento é o meio pelo qual nós entramos no reino de Deus, é uma obra causada pelo Espírito de Deus, proporcionada pelo Espírito Santo. Não estaríamos aqui se não fosse a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, mostrando-nos Jesus como solução para os nossos pecados, salvando a nossa vida, levando-nos a essa conversão, mudança de vida. E tudo isso, toda essa obra do Espírito Santo é resultado simplesmente do amor de Deus. Nesse texto nós encontramos o texto áureo da Escritura, que é João 3,16. Vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O novo nascimento é fruto do amor de Deus. O novo nascimento é resultado do amor de Deus. Meus amados, essa obra de transformação começou em Deus, começou no coração de Deus. Foi Ele quem tomou a iniciativa. Foi Ele quem veio ao nosso encontro. Foi Ele quem deu o primeiro passo na nossa direção. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse a iniciativa de Deus. Esse é o Deus que se importa conosco. Esse é o Deus que vê a nossa miséria e veio ao nosso encontro para nos salvar. Este é o Deus que sabe que não poderíamos salvar a nós mesmos e por isso providenciou o Salvador, providenciou o seu próprio Filho para nos salvar. Tudo começou, tudo partiu do coração do próprio Deus. O amor é a essência de Deus. Deus é amor, disse o apóstolo João. O amor de Deus é perfeito. E a vinda de Jesus ao mundo, seu nascimento, ministério, sofrimento, morte e ressurreição representam a maior demonstração do amor de Deus para conosco. Jesus foi a maior prova do amor de Deus por mim, por você. Por isso, jamais tenhamos dúvidas sobre o amor de Deus. Deus não precisa provar mais nada para mim, para você, porque Deus dá provas do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gerson faz uma observação interessantíssima quando o texto diz que Deus amou o mundo. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus amou o mundo no sentido de que Ele consegue abranger todos os seres humanos. Nem sei exatamente quantos bilhões de pessoas existem no mundo hoje. Todas elas são alvo do amor de Deus. Mas o mais interessante não é a quantidade de pessoas que existiram ao longo de todos os séculos e ainda existem hoje e que são alvo do amor de Deus. O mais interessante é que Deus ama esse mundo ruim, esse mundo tenebroso, esse mundo formado por criaturas, por pessoas como eu e você, que nascemos em pecado, que temos essa natureza pecaminosa tendente a fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Deus dá provas do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, não havia mérito algum, não havia merecimento algum. Ele deu a sua vida por nós, por amor, apesar de sermos tão maus. Não éramos justos, não havia bondade em nós, mas Cristo resolveu vir ao mundo para nos salvar e nos resgatar. Ele nos amou primeiro. Se nós o amamos, nós já perdemos a disputa. Ele nos amou primeiro. Nós não conseguiríamos amá-lo também se não fosse o amor dele para conosco, se não fosse a graça dele para conosco. Esse Deus maravilhoso é o Deus que nos ama. E porque nos ama, Ele nos leva a experimentar essa conversão, essa mudança de vida. Ele nos leva a essa experiência de um novo nascimento. O novo nascimento, então, é o meio pelo qual nós entramos no reino dos céus, no reino de Deus. Ele é fruto da obra do Espírito Santo. Ele é resultado do amor de Deus. E ele está ao alcance de todo aquele que nele crê. Ele está ao alcance de todo aquele que crê em Jesus. O novo nascimento é uma experiência de fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nos versos 14 e 15, você pode atentar para mim? Versos 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O texto está fazendo referência a mais um momento difícil para o povo de Israel. Números capítulo 21, a partir do verso 4, diz que os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra, mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus, e falou contra seu servo Moisés. Começaram a murmurar, e Deus então permitiu que surgissem no arraial serpentes, víboras venenosas, e muitas pessoas morreram picadas por essas cobras. Até que o povo voltou a Moisés e disse: pecamos, erramos, por favor interceda a Deus por nós, para que não venhamos a perecer nesse deserto. E Moisés ora a Deus, e Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque numa haste, coloque num poste, de tal maneira que todo aquele que fosse picado por uma serpente, ao olhar para aquela serpente de bronze, ficaria curado. E agora Jesus está dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, não num poste, mas numa cruz. E todo aquele que olhar para ele será salvo. Todo aquele que olhar para ele experimentará esse novo nascimento, essa conversão, essa experiência única, pessoal e intransferível, que todo ser humano precisa ter com Deus. Este é o momento de você olhar, não para uma serpente, mas olhar para o Cristo, que foi crucificado, que foi levantado numa cruz. Creia nele, creia que a obra que ele realizou naquela cruz foi e ainda é suficiente para perdoar os seus pecados e dar a você vida eterna, esperança de salvação, transformação de vida. Eu creio que Nicodemos experimentou o novo nascimento. De outra forma, ele não teria ido com José de Arimateia sepultar o corpo de Jesus. Ele não teria ido ajudar José de Arimateia nessa tarefa. É interessante perceber que neste diálogo, ele aparece de noite, mas lá no Calvário ele aparece à luz do dia. Parece que ele já não tem mais vergonha de demonstrar que ele estava assim comprometido com Jesus. Você já experimentou esse novo nascimento? Já experimentou a obra que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida? Pode fazer na sua vida, só Ele pode fazer isso. Não vemos o Espírito, mas vemos os seus efeitos dentro de nós, ao redor de nós. Ele faz uma obra extraordinária. Gostaria de convidar os irmãos a fecharem seus olhos nesse momento. Nós vamos acompanhar o nosso grupo de louvor trazendo-nos uma mensagem musical. Não é uma canção congregacional, é uma mensagem musical que, se você souber e desejar cantar, pode cantar junto com os irmãos, mas ela simplesmente traduz toda essa história desse diálogo que certamente impactou e transformou a vida de Nicodemos. Vamos acompanhar em oração.